Glória a Deus. Só fazendo uma introdução, a gente já começou aqui, mas eu comecei a gravar agora. A gente está aqui no nosso culto online, na nossa reunião por áudio, sexta-feira, 28 de julho de 2023. Amém? Hoje a gente vai falar um pouco sobre a nossa pré-existência junto ao nosso Senhor Deus. Amém? Eu vou ler aqui Efésios 1, versículo do 3 ao 14. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais, assim como nos escolheu ou nos predestinou nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para o louvor da glória da sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós, e toda a sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele, digo, no qual fomos também feitos herança predestinado, segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para o louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo. Vou repetir essa parte, de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até ao resgate da sua posteridade, em louvor da sua glória. Glória ao nome de Jesus. Amém? Essa é a leitura. Aleluia, Senhor. Eu vou reler e vou explicando versículo por versículo aqui, porque ele fala muitas e muitas coisas aqui, desde a nossa predestinação, antes de sermos criados no céu, a raiz do pensamento e do desejo de Deus, antes da fundação do mundo, antes do nosso nascimento. E ele termina no versículo 14 falando do nosso arrebatamento. Olha a viagem que ele deu, olha da onde ele foi e onde ele terminou. Só nessa pequena leitura que eu fiz, ele fez uma viagem no tempo que foi da eternidade até outra eternidade. Nosso pré-nascimento no céu, nossa passagem pela terra, a morte de Jesus, até o nosso arrebatamento de volta aos céus. É essa viagem que o apóstolo Paulo fez nesse texto que eu li. Salmo 90, versículo 2, Davi diz: de eternidade a eternidade, o Senhor é Deus. Nesse trecho é isso que Paulo descreve, uma eternidade até outra eternidade, uma eternidade antes da criação do mundo, da eternidade até o resgate de toda a plenitude dos tempos. Tá? É disso que ele está falando aqui. Ele faz uma viagem no tempo que nem aquele filme De Volta para o Futuro conseguiria fazer. Tá? Então vou reler e vou explicando versículo a versículo. Versículo 3. Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, Deus é Pai.
Jesus é filho. Jesus nasceu, tá? Nasceu um menino. Certo? Nessa terra nasceu ali da Virgem Maria, mas lá na eternidade ele também nasceu. Então tem muita gente que confunde, não, o Pai, o Filho, o Espírito Santo é tudo a mesma coisa. Não, tem um Deus Pai. E do Pai sai o Filho. Quando que começa esse nascimento? O próprio Deus diz, ele é o meu primogênito, ou seja, ele foi o primeiro ser criado. Quando tinha só Deus no universo e mais nada, nem ninguém, não havia ar, não havia terra, não havia nada, sol, estrela, anjos, demônios, nada, não havia nada, havia Deus. Aí quando Deus começa a criar, a primeira coisa que ele faz é se dividir em três: Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Tá? É por isso que João fala, ele é filho de Deus, mas ele estava com Deus desde o princípio. E nesse princípio, ele, Jesus, era um com Deus. Ou seja, Deus se divide em três, mas os três ainda permanecem nele. É por isso que na criação do homem ele fala, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Ele se refere a ele mesmo no plural. Porque o Pai, o Filho e o Espírito Santo estavam em Deus. Tá? Se você pega a palavra Elohim, que é como Deus é chamado no Gênesis, para quem não sabe, não entende do hebraico, Elohim é Deus no plural, é deuses. Tá? Elohim, El-E-L, é Deus. Agora, Elohim, esse rim, que vai no final da palavra, no hebraico, sempre quando vai um rim, é como se fosse o nosso S. Tá? Então, casa, casas. Trabalho, trabalhos. O nosso S no hebraico seria o rim. É o que torna a palavra plural. Então, você vê lá no Gênesis, o escritor do Gênesis, Moisés, se referindo a Deus como Deus Adonai Elohim, o Senhor deuses, porque o Pai, o Filho e o Espírito Santo estão como um trabalhando na criação. Tá? Vou ler um trecho aqui de Provérbios. Através da sabedoria, ele se revela aqui. Olha aqui, Provérbios 8, a partir do versículo 25. Presta atenção nesse trecho. Não, vou ler a partir do 22. Presta atenção. O Senhor Yahweh me possuía no início da sua obra. Me possuía. Tá? Antes de suas obras mais antigas. Por que ele fala mais antigas? Porque normalmente quando a Bíblia fala da obra da criação, ela está se referindo à criação do mundo. Mas ele deixa claro aqui que existem obras mais antigas do que a criação do mundo. Tá? Desde a eternidade fui estabelecido. Desde o princípio, antes do começo da terra. Antes de haver abismos, eu nasci. Antes ainda de haver fontes carregadas de águas, antes que os montes fossem firmados, antes de haver outreiros, eu nasci. Ainda ele não havia feito a terra, nem as amplidões, nem sequer o princípio do pó do mundo. Quando ele preparava os céus, ali estava eu. Quando traçava o horizonte sobre a face do abismo, quando firmava as nuvens de cima, quando estabelecia as fontes do abismo, quando fixava o mar o seu limite, para que as águas não transpassassem os seus limites, quando compunha os fundamentos da terra, então eu estava com ele e eu era o seu arquiteto. Esse é Jesus trabalhando
através da sabedoria de Deus. É por isso que João fala, antes da fundação do mundo, ele estava com Deus e ele era Deus. Era um só, Deus o possuía no mesmo ser. Aí João fala, por ele todas as coisas foram criadas, e sem ele nada do que foi feito se fez. E quando ele fala nada, não é só essa terra, é os céus dos céus e todos os universos. O mundo espiritual foi feito antes do carnal. Tá? Então, voltando a Efésios, quando Paulo fala, bendito é o Pai, Deus Pai, e o nosso Senhor Jesus Cristo, o Filho, ele sabe muito bem sobre essa pré-existência de Jesus Cristo. Ele sabe sobre a eternidade, para ele escrever dessa forma. Tá? Que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos. Bênçãos o quê? Carnais? Não, bênçãos espirituais. Olha esses irmãos que entram para a igreja e só se sentem abençoados quando ganham emprego novo, casa nova, namorado, uma esposa, uma casa bacana, porque senão Deus não está me abençoando. Não, meu irmão, Deus é espírito. Importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Se bênçãos materiais fossem um sinal de que estamos com Deus, o próprio Jesus Cristo nessa terra seria a pessoa menos abençoada do universo. Porque ele mesmo fala, eu não tenho nada aqui. Eu não tenho onde reclinar a minha cabeça. Porém, tudo que eu tenho, eu vos dou. Ora, se Jesus não tem carro, não tem iate, não tem... não é o tiozão do iate, não sei, tem um termo aí que falam, né? O tiozão da lancha. Tem uns termos novos aí que a molecada tá criando. Jesus não tinha nada disso, não tinha empresa, ele não tinha ONG. Mas ao mesmo tempo ele fala, tudo que eu tenho eu te dou. Ué, você acabou de falar que não tem onde reclinar a sua cabeça, o que você pode me oferecer? Está escrito aqui em Efésios, bênçãos espirituais. Aí se você for em Efésios 4, ele dá uma lista dessas bênçãos, que começa com os frutos do Espírito, depois ele vai para os dons do Espírito, depois ele vai para os ministérios do Espírito, até chegar na plenitude do Espírito Santo, que é onde os apóstolos chegaram. O discipulado é isso. Discipulado é o processo onde você ensina a pessoa a viver espiritualmente. É isso que os discípulos viveram ao lado de Jesus, de forma que quando Jesus foi embora, eles falaram, beleza, porque o que Jesus sabia, eu sei. O que Jesus fazia, eu sei fazer agora. Porque eu estou cheio do Espírito do Senhor. Isso é bênção espiritual, de forma que ele não reclamava por ser pobre. Porque pela vida espiritual ele multiplicava pães. Ele não se importava em ser preso, porque na prisão eles louvavam ao Senhor. Eles não se importavam com as ondas do mar, porque com uma oração eles aprenderam a acalmar as águas do mar. Então perceba que a vida com Deus, se a base não for espiritual, você ainda não entendeu nada sobre Deus. Amém? Aí ele fala, bênçãos espirituais aonde? Na terra, no mundo? Ele fala, não, nas regiões celestiais. É onde Paulo fala que está sendo travada a nossa guerra. A guerra minha, meu irmão, não é se o meu chefe me manda embora, não é se a esposa está chateada, a sua briga não é se seu filho te respondeu mal. Não, a sua luta é contra principados e potestades do mal que estão influenciando as pessoas. Logo, se você luta contra esses principados e potestades do mal, as pessoas deixam de ser influenciadas. E o espírito que está em você passa a influenciar essas pessoas. Então eu educo meu filho. Se ele me responde, eu educo,
eu disciplino, tal, mas quando chega a noite eu rasgo meu joelho no chão e oro ao Senhor contra os principados e potestades que o tornam desobediente. E a minha oração, a oração do justo, tem muito poder nos seus efeitos. Porque daí eu estou lutando nas regiões celestiais. Aí você vai em Efésios 6, ele fala das armas do Espírito, a armadura de Deus, o escudo, a lança, o cinto, a couraça, os sapatos, é fé, é justiça, é verdade. O livro de Efésios, meu irmão, é um dos mais importantes da Bíblia, porque Paulo, nessa fase dos Efésios, ele já estava experiente, ele já tinha escrito muitas cartas. Então, em Efésios, ele conseguiu resumir o conhecimento dele. É tipo um pocket, sabe? A carta de Romanos, que foi uma das primeiras, as pessoas falam que a mais difícil, não é a mais difícil por causa do conteúdo, é porque foi uma das primeiras cartas que ele escreveu, ela é meia fora de ordem. É muito conhecimento jogado em versículos aleatórios, daí ele vai, daí ele volta, daí ele refala, daí ele fala de novo, e daí você vai tentando cruzar as informações. E Efésios dá uma linha de raciocínio perfeita. Ele começa na eternidade passada e vai terminar nas armaduras de Deus na sua plenitude do Espírito. É uma linha de raciocínio cronológica, é um livro curto, objetivo e essencial para todo cristão. Amém? E ele já começa deixando bem claro, você é espírito, filho do Deus Altíssimo, irmão do próprio Senhor Jesus Cristo. O nosso mestre, o nosso modelo. Por isso que em Efésios 4 ele fala, até que cheguemos à medida, à estatura completa de Cristo, a sua plenitude. Eu tenho que ser como ele é. Não é como ele foi, é como ele é. Jesus está vivo. E ele não está vivo em carne, ele está vivo em espírito. Enquanto eu não sentir que a minha carne está me incomodando porque ela atrapalha a minha santidade, a minha santificação, eu ainda não estou entendendo o que é ser crente. Se eu ainda estou me incomodando com dificuldades físicas desse mundo, eu ainda não entendi que eu não sou desse mundo. É claro que esse mundo vai me fazer mal, porque eu sou um ser espiritual. O mundo quer me arrancar do espírito e me fazer me apegar à minha carne. O mundo quer que eu ame balada, quer que eu ame churrascaria, quer que eu ame as vaidades desse mundo. Ele quer que eu ame não uma mulher, ele quer que eu ame todas. Ele quer que eu ame homem também, ele quer que eu ame a pedofilia também, ele quer que eu faça amor com animais também. Quanto mais você se alimenta do mundo, mais para baixo ele te suga. Não tem o mundo não tem um termômetro, meu irmão. Não tem nível de degustação com o mundo. Você pegou um pouco, ele vai te fazer querer mais, ele vai te viciando. Não importa no quê. Eu quero me vestir bem, eu vou no shopping e compro uma roupa bonita, mas se eu não me controlar, daqui a pouco eu estou comprando roupa que eu não preciso. Não é assim? Das coisas simples, tudo que é material, se você não tomar cuidado, você é tomado pelo desejo. Eu comprar comida, mas aí eu gostei do chocolate, mas eu gostei desse biscoito, isso aqui parece muito bom, ó, isso aqui comida é novidade. Quando você vê, você comprou um monte de tranqueira, que nem faz bem para você. Você é um ser espiritual. O seu encontro com Deus será espiritual. Nem carne, nem sangue herdarão o reino dos céus. No arrebatamento que acontecerá esse ano, a primeira coisa que vai acontecer é que o seu corpo carnal irá se desfazer. Porque é seu espírito que chega no céu. Você não vai chegar lá em carne, osso e sangue. Na transição desse mundo para o outro, o seu corpo carnal, ele se desfaz. De tão irrisório que ele é, de tão desnecessário que ele é para Deus, ele simplesmente desaparece. Tá? Então entenda isso de uma vez por todas, meu irmão. A gente está nos últimos tempos, Deus tem uma relação de intimidade com o seu próprio espírito que ele soprou dentro das suas narinas. Junta tudo as tranqueiras carnal que você é apaixonado e fala, Senhor, eu quero me libertar.
Eu quero me sentir pleno com o Senhor de forma que tudo que eu tenho não me faça falta. Tudo que eu tenho de apego nesse mundo que se torne desapegável. Senão você vai ter muita dificuldade de realmente entender quem Deus é na sua vida. A maior dificuldade que a gente tem com os irmãos da igreja hoje é que eles entenderam, isso não foi aleatório, Satanás passou anos pregando sobre isso, de que ser abençoado, estar com Deus, você vai perceber quando sua vida carnal estiver boa, estiver plena, você estiver num bom emprego, num bom casamento, Meu irmão, isso é um engano. Crente vive lutando, crente vive em batalha, porque o mundo não gosta de crente. O príncipe desse mundo, que jaz no maligno, ele detesta os verdadeiros cristãos. Ele ama cristão morno, porque cristão morno é manipulável. Ele ama crente morno na igreja, porque os crentes mornos ele influencia e ele destrói a igreja inteira. É a história da maçã podre. Você deixa a maçã podre lá, ela vai ganhando espaço, vai apodrecendo outras. Você coloca a maçã podre como líder, rapaz, já era a igreja. Eu já tive o desprazer de ver igreja fechando. Igreja que eu trabalhei, levantei, criei ministério, tal, orei, abençoei e saí. Depois que eu saí, eu fiz a última pregação e falei, meus irmãos, perseverem no que vocês aprenderam. Fiquei lá praticamente 10 anos. Porque o mal, o inimigo, ele está às portas, ele detesta esse trabalho. Ele detesta, porque era uma igreja que estava quase fechando, a gente restaurou ela inteira. A igreja ficou viva, cheia de ministério, fluindo, bombando. Aí Deus me tirou de lá e me levou para outro lugar, fazer o mesmo trabalho, restauração de igreja. Aí eu falei, vigia, persevera, porque se vacilar, o inimigo derruba tudo que a gente construiu. Aí passou uns anos, Deus me deu uma profecia. Que se eles não tomassem decisões, porque eles começaram a pecar, que se eles não se voltassem aos caminhos do Senhor, em 5 anos a igreja fecharia. Aí eu voltei lá e fiz a profecia. E deixei, Deus falou, agora vai, segue teu rumo. Eu segui meu rumo de forma que eu até esqueci. Deu 5 anos exato, me liga o irmão dessa igreja. Rubão, tá sabendo? Sabendo o quê? Que a igreja fechou? Que igreja? A igreja tal. Quando ele falou a igreja tal, Deus me lembrou da profecia. Ele falou exatamente assim, eu estava com o irmão no telefone. Eu já morava em outra cidade, eu nem lembrava. Ele falou, a igreja tal. Quando ele falou a igreja tal, Deus me falou, a mesma qual você havia profetizado. Eu fiquei em choque, eu não conseguia nem falar direito. Eu falei, como que fechou essa igreja, meu irmão? Daí ele foi citando, era tudo que Deus tinha falado que eles tinham que se converter. Então entenda, esse apego carnal, se a gente não está ligado nas bênçãos espirituais, das regiões celestiais, na guerra espiritual, a gente é um prato fácil para o inimigo. Uma fácil. Não tem nem dificuldade. Amém? Assim como Presta atenção no versículo 4, Efésios 1 ainda, versículo 4. Assim como nos escolheu nele. Aqui é nossa criação original, tá? Efésios 1, versículo 4, é a nossa criação original dos céus. Ele fala da nossa criação e do porquê ele nos criou. Assim como nos escolheu nele, em algumas traduções, nos predestinou nele. Nele significa com ele, igual Jesus era no início. Nos escolheu, nos predestinou nele. Não foi no mundo. Não foi lá no jardim. É nele, na essência dele. Antes da fundação do mundo. Para quê? Para sermos santos e irrepreensíveis. O que é santo? Santo é separado, é consagrado. O que é isso? Significa que eu te escolhi para uma determinada coisa. Por exemplo, para que foi feito o martelo? O martelo foi feito para pregar, para martelar, para bater. Aí você pode desfazer o martelo, serrar o cabo dele, derreter o ferro dele, usar para outra coisa, mas ele não foi feito para isso.
Tá? Então, quando Deus fala que a gente é santo, significa que a gente foi separado para um propósito. E se eu não cumpro esse propósito, se eu não estou nesse propósito, eu não estou no estado de santidade. Eu não estou servindo ao que eu fui consagrado para servir e para ser. Tá? Então não é só uma separação natural como a do martelo que eu dei o exemplo. É uma consagração santa, é algo religioso. Tem a ver com a minha pureza espiritual. E ele fala, não só santo, mas santo e irrepreensível. O que é irrepreensível? É aquele que não tem nada a que repreender. Sabe uma criança que está desobedecendo e você dá uma bronca, ei, não faz isso, ei, não faz assim, não atravessa a rua sem olhar para o lado, olha o carro, você está repreendendo, você está dando a dica, você está sempre dando puxãozinho de orelha, olha, presta atenção, faz a lição de casa, desliga o celular um pouco, você está sempre repreendendo. O que Deus está falando? Santo e irrepreensível, que você não tenha nada do que eu tenha que te repreender. Que na sua vida você viva de uma forma que eu não tenha que puxar a tua orelha. Que eu não tenha que ficar chamando sua atenção. Que eu não tenha que falar, ei, não vai por aí que é pecado. Não, você é tão santo, tão puro, que eu não preciso te repreender. Você é irrepreensível. Olha o nível que Deus nos criou. Para quê? Que é tanta santidade, tanta irrepreensão, desde antes da fundação do mundo, é o final do versículo. Para vivermos diante dele, na presença dele. O que significa isso? Que Deus não vive na presença de pecador. Quem não é santo, quem não é irrepreensível, não consegue estar na presença de Deus. É por isso que quando Moisés falou, me mostra a tua face, ele falou, você não está pronto. Se eu me revelar para você agora, você é consumido na hora, que ainda tem pecado em você. Então faz o seguinte, se esconde na rocha, eu passo, você me vê pelas costas. Isso você consegue. Mas a minha face você não está pronto. Isso tem a ver com Deus, porque ele é chato, ele não quer se revelar? Não. É porque ele só se revela para quem é santo e irrepreensível. É por isso que muitas pessoas, quando têm a visão de Deus, vão para o céu, muitas vezes não conseguem ver o rosto. Se você pegar vários testemunhos de irmãos que viram Deus, ou viram Jesus, muitas vezes ele vê ou numa forma como se fosse meio carnal, né, Jesus humano e tal, ou eles veem um rosto iluminado. Eu, quando tive a minha visão de Deus, quando eu vi o trono de Deus, havia uma sombra na frente dele. Uma sombra, e eu fiquei agoniado, porque eu queria ver o rosto, eu queria ver os detalhes, né? Eu vi o braço, eu vi a perna, eu vi tudo, vi o trono, a coroa, mas estava tudo como se tivesse uma sombra na frente. E depois que eu vi, eu chorei muito, fiquei mal e tal. Você fica meio atônito, né? Quando você tem essas experiências. Quando eu consegui voltar, pensar, me comunicar, tal, eu fui orar. Falei, Senhor, por que o Senhor não tirou essa sombra? Por que o Senhor não se revelou? Aí ele falou assim, meu querido, se eu me mostrar, você é consumido na hora. Não vai existir mais Rubens. Eu me revelo à medida que você está pronto, à medida que você aguenta. Mas vai chegar um dia que todo olho me verá e toda língua confessará que eu sou Deus. Porque quando esse mundo passar, céus e terras passarão, todos voltarão a ser espírito. No dia do julgamento final, até quem pecou vai conseguir me ver, porque os corpos materiais serão desfeitos. Aí os pecadores, o seu espírito irá para o lago de fogo. E aqueles que estão comigo, os santos, permanecerão em mim. Então você percebe que nossa natureza não tem nada a ver com esse mundo, meu irmão. Nada a ver com esse mundo. A gente está aqui literalmente de passagem. A gente está aqui numa fase de teste, numa fase de provação, como diz Tiago. Não fiquem tristes por estarem sendo provados, testados, por estarem passando por tribulações,
Porque essas tribulações, esse processo, essas provações são necessárias para que vocês sejam aprovados. É igual aluno de escola, de faculdade, que reclama porque tem prova. Ora, se não tiver prova, você não é aprovado nunca. Você vai ficar lá estudando para sempre. Tem que ter uma prova para ver se você aprendeu, para ver se você passou. Esse mundo é a nossa aprovação. Aqueles que passarem na prova voltam para o céu, para a sua natureza original. Aqueles que não passarem, permanecerem no pecado, tem um lago de fogo reservado para eles. E esse lago de fogo também é espiritual. Mundo carnal é temporário, tem começo, meio e fim. Começa em Gênesis e termina em Apocalipse. Mas tem uma vida pré-mundo, que é uma eternidade, e tem uma vida eterna pós-criação do mundo, que é a vida da eternidade. Por isso Davi diz, de eternidade a eternidade, o Senhor é Deus. Então tenha uma noção de uma vez por todas de quem você é, meu irmão. Você é eterno, tá? Sua carne, sua roupa, pode ser a mais bonita do mundo que você está vestindo agora, não estou vendo ninguém. Você pode estar de batom, você pode estar vestido, seu cabelo pode estar maravilhoso, vai acabar tudo. Vai virar tudo pó, vai sumir tudo que você está vendo carnalmente, vai sumir carro, prédio, você, tá, tudo vai sumir. Nada que é duradouro, nada que é eterno. O que é eterno está guardado dentro de você. Preserve isso, é por isso que ele fala, você é templo do Espírito Santo. Haja, vive em santidade, se lembrando quem você é, da onde você veio. Não deixa Satanás apagar isso da sua mente com muita firula. Ele põe um circo na sua frente diante dos seus olhos, aí os seus sentidos cheiram a comida bonita, veem as coisas bonitas, aí você fica cheio de tentação e acaba se apegando demais às coisas desse mundo. Essa é a cilada de Satanás, ele vai te atraindo com seus sentidos carnais. Aí, à medida que você vai flertando com ele, vai cedendo, ele vai destruindo a sua vida espiritual interna. É assim que ele entra na sua vida. Ele não entra espiritualmente, ele entra a partir das suas fraquezas carnais. Tá? É por isso que a Bíblia fala que seus olhos são a janela da sua alma. O que é a janela? É por onde dá para entrar, é o que abre. Você abre seus olhos, você está vendo o mundo. Esse mundo que jaz no maligno, esse mundo que a traça e o cupim corroem. É isso que você está vendo. Por isso que nas nossas orações eu peço para Deus, abre nossos sentidos espirituais, nossos olhos espirituais, para que a gente tenha acesso à nossa vida real, porque senão a gente se apega demais a esse lugar aqui. Aí ele tá falando, eu tô vindo, tô voltando, vou tirar vocês daí. E tem gente que fala, não, a igreja vai viver a grande tribulação, meu Deus do céu. Não entendeu nada. Que grande tribulação, meu irmão. Deus está doido para que você volte para o céu onde ele te criou. Tá doido, a grande tribulação é reino de Satanás prosperando aqui. Santo não tem nada com grande tribulação. Crente, igreja real de Deus, não tem nada a ver com grande tribulação. Só fica quem é doido. Só fica maluco da cabeça, queira subir. Se santifique o quanto antes, porque seu lugar não tem nada a ver com esse mundo. Amém? Eu não vou ler tudo para não ficar tão longo. Vou parar por aqui. Mas vocês podem fazer essa lição de casa. Leiam Efésios 1, de 3 a 14. Eu vou pular direto para o final, porque ele fala de arrebatamento. E é nisso que a gente está focando, né, nesses encontros sobre o Apocalipse. Olha o final. Olha o 13. Não, tem um aqui que ele fala outra coisa antes. Aqui, o 10. Efésios 1, versículo 10. De fazer convergir nele, olha o que ele vai falar, a dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas. O que ele está falando? Que Deus liberou Jesus. E através dessa missão dele na Terra, de morrer na cruz pelos nossos pecados, ir até o Hades e tal, fazer toda a obra que ele está fazendo no universo, para que é? O que Jesus está fazendo? O versículo 10 responde. Qual é o objetivo final de Deus nessa missão de Jesus? Para que todo o universo, toda a criação tenha uma convergência em Jesus Cristo.
Ou seja, é como se... imagina sem Jesus. Se cada um de nós tivéssemos que responder por tudo que a gente faz. Se você, Tatiana, você, Ana, Andréa, Márcio, Renata, eu, a Patrícia, se todo mundo aqui tivesse que responder por cada ato que comete, não ia sobrar um no céu. Porque Romanos fala, todos pecamos e carecemos da glória de Deus. Não ia sobrar um, eu já pensei coisa errada, eu já fiz coisa errada, você também, e todo mundo, meu pai, tua mãe, tua avó, todo mundo já errou. Aí Deus faz um plano de restauração. Aí o objetivo dele é, eu não vou tratar com cada um individualmente. Eu vou tratar só com Jesus. Eu vou convergir nele todas as coisas. Céus, terras, pessoas, animais, eu vou convergir em Jesus. E eu vou tratar com Jesus o meu primogênito. Aquele que estiver em Cristo, nova criatura é. Aquele que não passar pela porta, pelo caminho que é Cristo, não está comigo. Cristo é o caminho para chegar até o Pai. Eu convergi nele todas as coisas. Eu lido é com ele. Por isso que quando Jesus sobe, ele fala, eu vou ficar lá intercedendo por vocês. Diante do Pai, eu vou ficar lá. Eu vou deixar aqui o Espírito Santo, pedir para ele enviar aqui o Espírito Santo como consolador, mas eu vou ficar lá intercedendo por vocês. Porque eu sei que a vida aí é muito difícil. Eu já passei por aí. Eu venci, mas vocês também têm que vencer. Mas não se esqueça, eu sou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E onde que a consumação dos séculos vai terminar? Vai terminar em Jesus. Porque Deus convergiu nele todas as coisas. Aí o 13. Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tá, não sei o quê, também crido, foram selados com o Espírito Santo da promessa. É o mesmo selo do Espírito Santo que Apocalipse fala. Na abertura dos selos de Apocalipse, perceba como Paulo dá a volta no mundo. Ele pega a eternidade lá, agora ele está passando pelo Apocalipse. Quando você chega em Apocalipse, na abertura do selo, do sexto selo, ele fala dos flagelos que vão acabar com o reino de Satanás nessa terra, no final da grande tribulação. Só que ele fala, antes de tudo isso, antes dos flagelos, antes da grande tribulação, de tudo isso, não façam nada, ele segura todos os anjos. Aí o escritor fala, mas por que nada vai acontecer ainda? Porque ainda os meus, os escolhidos, precisam ser selados pelo Espírito Santo. É isso que Paulo está falando no versículo 13. Quem crê em Cristo é selado com o Espírito Santo, porque ele é convergido a Deus. Ele volta à essência espiritual de Deus. Através do Espírito Santo. Sem o selo do Espírito Santo, ninguém vai ver a Deus. Então ele fala, segura a grande tribulação, segura os eventos do Apocalipse, segura os desastres, enquanto o anjo não selar todos os filhos. Porque filho de Deus não vai passar por essa grande tribulação, vai ser arrebatado antes. Aí aqueles que forem se convertendo durante a grande tribulação serão selados também para subirem no último arrebatamento da ceifa de Apocalipse 14, de 14 a 16. Então é tudo muito friamente calculado aqui. Termina o Efésios 1 que eu li no 14 dizendo o qual é o penhor, o qual é quem? O Espírito Santo, que é o penhor da nossa herança. O que é o penhor? É aquilo que você chega no cartório, no juizado lá e fala, ó, a herança é minha. Como que eu sei que é sua? Porque eu tenho o penhor aqui, eu tenho o documento, foi penhorado para mim. Tá? O Espírito Santo é a nossa garantia. A garantia de quê? Do resgate da sua propriedade em louvor da glória de Deus. Qual propriedade é essa? O Espírito que está em mim, a minha alma. O Espírito Santo é quem garante que minha alma vai voltar ao Pai. A propriedade de Deus em mim não é meu corpo, é minha alma. Percebe? Versículo 14, qual é o penhor da vossa herança até o resgate da sua propriedade, para o louvor da sua glória. Ou seja, o ato de sermos resgatados,
de ele pegar o Espírito Santo, nos selar, nos levar de volta para ele, ele fala: isso é para o louvor da minha glória, porque eu criei para vocês para me louvarem aqui. Tudo é para o louvor da glória de Deus. A minha vida foi feita para louvá-lo. Eu não louvo a Deus em carne, eu louvo e adoro a Deus em espírito e em verdade. Quando eu chegar lá no céu, quando você chegar lá no céu, nós louvaremos a Deus, viveremos com Ele, adoraremos Ele, faremos as festas santas, vai ter cidade, vai ter casa. Lá no céu, meu irmão, tem muita gente que fala, lá no céu é um monte de anjinho cantando eternamente. Meu irmão, lá é uma vida inteira. É uma vida inteira, só que 1 zilhão de vezes melhor que essa vida aqui. Lá tem rua, tem cidade, tem casa, tem bicho, tem pássaros. A diferença é que lá tudo é santo, tudo é puro, tudo é espiritual. Você vai ter poderes lá. As limitações da sua carne não existirão no mundo espiritual. Você viaja na velocidade da luz, na velocidade do pensamento. Você cria coisas. Meu irmão, se você tiver experiências de ir para o céu, você vai ter a mínima noção de que essa vida aqui não é nada comparado ao que Deus tem reservado aos que o amam. Amém? É isso que eu queria deixar para a gente hoje, para que você tenha consciência de quem você é. Você é um ser espiritual e ele está vindo te buscar. Não a tua carne, mas o teu espírito. Tudo que é carnal se desapega em nome de Jesus. Só te dar uma outra dica, que muita gente tem essa pergunta: mas eu vou reconhecer minha mãe, meu pai, meu tio vai estar lá, como que não vai ter choro nem ranger de dente se eu ficar lá lembrando do meu tio, do meu pai, que não foi pro céu? Meu irmão, só para você ter uma ideia, a primeira coisa que acontece quando você está saindo da terra e subindo até os céus é que você, quando perde a sua carne, porque você sobe em espírito, quando você perde a sua carne, suas memórias carnais se perdem junto. Você não vai ter ideia de quem é seu filho, de quem é seu pai, porque esses são elos carnais. Para Deus, ele tem filhos, ele é o pai de todos. Não tem essa de primo, de tio, de irmão. Ou você é filho de Deus, ou você está perdido. É simples assim para ele. Ele tem uma igreja, ele tem uma família. Essa memória carnal você perde no processo. Você chega lá já nem sabendo de nada disso. Tá? O próprio Jesus ele fala isso aqui em terra ainda. Presta atenção nessa passagem. Jesus ele está já crescendo a tua igreja, só que os seus parentes, lembrem que onde ele cresceu, ele foi rejeitado. O pessoal, quando ele foi pregar em Nazaré, o pessoal expulsou ele da sinagoga. Ele teve que mudar lá para Cafarnaum, foi morar perto do Lago da Galileia, longe da família. Aí ele começa a pregar, as multidões começam a ir atrás dele, os fariseus começam a não gostar, começam a persegui-lo, começam a mandar os romanos atrás dele para prender, para matar. A mãe dele, os irmãos ficam preocupados e vão procurar Jesus. E começam a bater nas casas. Jesus está aí, Jesus está aí, você viu Jesus? Onde está meu filho? Imagina, seu filho vira um pregador, um missionário, some, você descobre que estão perseguindo ele. Você, como mãe, vai ficar como? Você vai ficar preocupado. Você vai atrás do seu filho, você quer saber se ele está bem, quer saber se ele vai voltar para casa, tá? Até que eles batem na porta da casa onde Jesus estava pregando. Aí só que como ele está sendo perseguido, o pessoal esconde ele não está ali como se fosse uma visita, céu aberto, tá de noite, está escondido lá no porão, pregando para um monte de gente que está escondida também. Aí o dono da casa abre e fala: pois não. Aí fala: estou procurando Jesus, ele está aí? A pessoa ouve um barulho dentro da casa e fala: acho que Jesus está aí, está tendo uma reunião aí. Ele fala: um minutinho só, vou checar. O dono da casa sabe que Jesus está lá, mas ele vai perguntar: ó, Jesus, sua mãe e seus irmãos estão te procurando. Olha a resposta de Jesus, está lá em Marcos, meu irmão, você procura depois. Olha a resposta de Jesus: meu pai está no céu, minha mãe e meus irmãos são aqueles que fazem a minha vontade. Tem noção? Imagina teu filho respondendo isso para você. Você que criou, que limpou as fraldas, você que deu banho, você que ensinou a falar, você que ensinou a andar. Ele fala: minha mãe e meus irmãos estão aqui. Quem não está comigo obedecendo minha pregação, obedecendo minha voz, não tem parte comigo. É essa a resposta que ele deu.
Aí você vai seguindo a leitura, você vai ver que lá na frente a mãe e os irmãos de Jesus se convertem e começam a segui-lo, e começam a fazer parte da multidão que seguiam Jesus. Entende como para Deus a vida espiritual é tudo e a vida carnal é totalmente desprezível? Não estou falando aqui para ninguém desprezar a mãe, o pai, no sentido físico, né? Agora eu vou maltratar minha mãe, não tem nada a ver, acho que vocês estão entendendo o que eu estou dizendo. Estou dizendo que tudo isso vai passar, não haverá memórias dessa vida. Cada ser prestará contas com Deus. Amém? E será uma prestação de contas espiritual. Amém? Para os bons vão receber os galardões, porque nossos pecados foram convergidos em Cristo e pregados na cruz do Calvário. Por isso que nossa balança lá no céu, a balança dos santos, só será vista pelo que fizemos de bom, porque o que fizemos de mal Jesus já pagou. Agora, aqueles que não creram em Jesus, não se convergiram nele, não aceitaram essa conversão, eles vão ter que responder por todos os seus atos. É por isso que lá no juízo final fala que vão se abrir os livros. Que livros são esses? É o livro da vida, o livro das obras, o livro da verdade. Tem vários livros no céu. E lá no julgamento final você não vai ter espaço para mentir, porque você está diante de Deus. Você não vai poder contar a sua versão da história. Ele vai abrir o livro e ler o livro da sua vida e vai passar as imagens no telão. Então, quem não está com Deus está perdido. É por isso que ele fala, já está condenado. Porque já está cheio de pecado. Amém? E vai para o lago de fogo o quê? O seu corpo não é seu espírito. Sua alma vai ficar lá, a sua não em nome de Jesus. Mas as almas dos pecadores ficarão lá queimando eternamente, sofrendo eternamente. Mas os santos estarão eternamente com Deus na vida espiritual. Amém? Glória a Deus. Vamos orar então. Senhor, nosso Deus, obrigado, Senhor. Obrigado pela tua santa palavra, pelo teu santo ensinamento, pela vida eterna que o Senhor nos deu. Essa vida carnal é limitada demais, Senhor. Nossos desejos não cabem nessa terra, não cabem nessa vida material. Nós queremos muito, nós sonhamos muito alto e nossos sonhos muitas vezes são frustrados nesse lugar. Então te agradecemos porque sabemos que nossos sonhos no céu, os planos que o Senhor tem para nós são muito maiores, são muito melhores do que aquilo que pedimos, pensamos ou possamos imaginar. Obrigado porque o que o Senhor tem preparado para aqueles que te amam, nenhuma mente conseguiu alcançar ainda. Obrigado porque não merecemos nada disso, Senhor, porque somos pecadores, somos pequenos, somos fracos, muitas vezes somos mesquinhos, muitas vezes só temos olhos para a nossa vida, para o nosso umbigo, mas o Senhor sobrepuja nossas fraquezas, o Senhor converge em Cristo o que não poderíamos converter. E somos curados e purificados pelo seu sangue na cruz. Obrigado porque ele refaz esse acesso, refaz essa ponte à nossa vida espiritual, aquela que nascemos de verdade. Antes da criação do mundo, na sua mente, quando éramos um contigo. Obrigado porque o nosso Senhor Jesus Cristo, ele possibilita essa restauração, essa redenção da nossa vida, que é algo muito maior, muito mais profundo do que vivemos na nossa rotina de fazer compras, de levar o lixo para fora, de passear com o cachorro. Tudo aqui se torna muito pequeno perto do que o Senhor tem reservado para nós. Obrigado, Pai, porque apesar de estarmos presos a esse mundo ainda, temos esse vislumbre de termos a mínima compreensão de que o Senhor tem mais para nós, de que o Senhor é mais por nós, de que o teu Espírito se revela muito infinitamente mais além. Obrigado, Pai, por não apagar esse elo, mas por vivificar essa nossa esperança, Pai, essa nossa fé de que estaremos contigo. Obrigado por esse grupo, obrigado por esses irmãos. Eu quero te pedir que o Senhor fortaleça a fé e a esperança de cada um deles, reacende a chama todos os dias, Pai.
para que eles acordem na ansiedade de se encontrarem contigo, que eles não consigam esperar o momento de oração, mas que eles orem em pensamento de dia e de noite, pela ansiedade de ouvir a tua voz, de sentir o teu espírito queimando dentro deles enquanto trabalham, enquanto lavam louça, enquanto conversam com outras pessoas, que a mente deles esteja sempre ligada ao sensível Espírito Santo de Deus que corre dentro de nós, se move dentro de nós como águas calmas, águas tranquilas que podem ser ouvidas no sussurro da nossa alma. Que estejamos atentos ao silêncio da tua voz, que saibamos discernir, Pai, a tua voz das maldades do nosso pensamento, das ciladas do inimigo que muitas vezes vem na nossa mente para nos confundir. Que estejamos sempre atentos, serenos, na calma do mar, na paciência, na mansidão, no amor, na bondade, na benignidade, na longanimidade do teu Espírito Santo, que são os frutos que ele revela em nós. Que cada irmão aqui, meu Pai, alcance isso em nome de Jesus, que eles realmente tenham uma vida plena no Senhor, não se esquecendo da onde eles vêm e para onde eles vão voltar. Que eles saibam que estamos aqui de passagem, que nossa garantia, o nosso penhor está em Cristo, não está nessa terra, não está em templos feitos por mãos de homens, está dentro de nós mesmos, está no fundo da nossa alma. É o sopro do teu Espírito Santo. Em nome de Jesus, nos abençoa, nos guarda hoje e eternamente. Estamos ansiosos pelo teu arrebatamento. Maranata, vem, Senhor Jesus. Senhor, perdoa os pecados dos nossos irmãos. Abre os olhos daqueles que ainda não te enxergam em nome de Jesus. Sejam nossos parentes, nossos familiares. Nos abençoa para que saibamos falar, para que saibamos ensinar, que saibamos explicar. Fala através da nossa boca, Pai, para que não falemos de sabedoria humana, mas que falemos através do Teu Espírito Santo, palavras de amor, que falemos através do abraço, que falemos através do toque na mão, que eles sintam que realmente nos preocupamos com a salvação de cada um deles. Porque muitas vezes nossas ações gritam mais alto do que nossas palavras. E que o teu Espírito Santo, que é aquele quem convence, trabalhe na vida dos nossos irmãos perdidos em nome de Jesus. Que dos teus filhos nenhum se perca, meu Pai. Resgata todos eles das mãos das trevas de Satanás em nome de Jesus. Nos lembra os nomes aos quais devemos orar, Pai, pedindo pela salvação. Nos lembra nos nossos momentos de oração dos nomes dos perdidos, Pai, aos quais o Senhor nos tornou responsáveis, nossos amigos, nossos irmãos, nossos parentes, as pessoas que trabalham conosco, as pessoas que estudam conosco. Se o Senhor nos colocou perto delas é porque temos uma missão a cumprir. Nos ajuda a cumprir essa missão, porque sem o Senhor não conseguimos, Deus. Age através de nós em nome de Jesus. Levanta os teus missionários, os teus mestres, os teus pastores, os teus evangelistas, os teus profetas e os teus apóstolos, para que se manifestem, que não fiquem calados, mas falem, preguem e apregoem sobre o teu amor, o seu amor eterno, que vai para além dessa vida e alcança a eternidade. Em nome de Jesus, Pai. Te pedimos, te rogamos e, sobretudo, te agradecemos pelas suas bênçãos. Te agradecemos, inclusive, pelas dificuldades, porque elas nos moldam, nos preparam, nos tornam mais fortes, nos ensina a não murmurarmos, mas termos um espírito grato, porque o Espírito Santo não reclama, ele agradece. O Espírito Santo não se impede, ele não se impele, ele age, ele se move. Se o seu Espírito está em nós, nos ensina a nos mover para além das dificuldades, em nome de Jesus. Que saibamos sobrepujar as barreiras que esse mundo nos coloca. As barreiras da fé, as barreiras da mente, as barreiras
físicas do emprego, as barreiras familiares, às vezes nas discussões com as pessoas, nos ajuda a sobrepujarmos espiritualmente, em nome de Jesus. Que pelo nome do Senhor, pelo teu Espírito, somos mais do que vencedores. A tua armadura de Deus nos garante a vitória em qualquer situação. Nos ensina a usá-la, Pai, em nome de Jesus. Abençoa cada irmão meu aqui, cada irmão, cada irmã, cada um que não pode estar aqui online, mas sempre está atento aos vídeos, às gravações. Abençoa todo aquele que entrar em contato com esse material e toda a tua igreja em todos os cantos da terra, em nome de Jesus. Te pedimos e já te agradecemos por ouvir as orações dos seus santos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.